né, com a graça do Senhor, porque se não fosse a misericórdia do Pai, nós não estaríamos aqui, né, essa noite, nós não estaríamos respirando o ar que Ele nos dá, né? A palavra do Senhor fala que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. E hoje nós estamos aqui para a gente poder deixar uma palavra para você, né, Cleusa? Isso, paz, boa noite a todos. Eu queria que você que pode, né, ou no seu celular, ou na Bíblia mesmo, né, que você abrisse Mateus 14, a partir do verso 25. Boa noite, Simone. Tudo bem? Olha só o que fala. Mateus 14, a partir do verso 25. Josana, paz, tá ligadinha, né? No Instagram dá pra gente ver muito, porque tá um pouquinho longe no celular, mas no Facebook dá. Olha só o que fala em Mateus 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é filhos de Deus. Amém? Sabe, essa passagem aqui, eu meditando hoje, eu e a Cleusa acabou de dar uma meditada aqui, né, Cleusa também, fala sobre o medo. Jesus, quando foi ver os discípulos andando sobre as águas, os discípulos se assustaram. Mas Pedro, ele foi ousado. Pedro falou assim: olha, se é tu mesmo, deixa que eu vá ao seu encontro. Ele teve uma ousadia, mas ao mesmo tempo ele teve um medo. E sabe o que eu percebi? Você que está aí assistindo, refletindo junto com a gente, eu percebi que esse medo, queridos, eles existem desde Gênesis. Porque se nós formos analisar Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10, fala que quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam de Deus. Mas eles falam que se escondeu de Deus porque ouviu a voz de Deus e teve medo. Então nós vemos aí medo. E hoje nós estamos vivendo com medo também. Algumas pessoas não estão com medo do Covid, outras pessoas estão com medo do serviço, de perder, né, o serviço, ou da economia, como que vai ser. Mas como que eu encaro esse medo? Esse medo para mim, se eu deixar esse medo me tomar conta, se nós deixarmos o medo tomar conta da gente, o medo, o que ele faz? Qual que é a consequência do medo? O medo, ele vai nos paralisar naquilo que nós podemos avançar. O medo, ele vai o quê? Faz a gente enxergar somente o problema. Porque o Pedro, na hora que viu aquele vendaval, Pedro, na hora que viu aquela chuva, na hora que ele viu o vento, na hora que ele viu que ele estava andando sobre o mar, ele começou a se afundar. Por quê? Porque ele esqueceu para onde que ele tinha que olhar. Então hoje nós estamos o quê? O medo está parando nós. O medo está parando e nós não temos que deixar o medo entrar no nosso coração. Nós temos que olhar além das ondas, né? Nós temos que olhar além do mar, além das dificuldades. Nós temos o quê? Duas escolhas. Ou nós deixamos o medo tomar conta, né? Ou nós ouvimos a voz desse medo, ou nós ouvimos a voz do Espírito Santo que quer nos guiar, né? Tem uma frase que ela fala assim, ó:
você só tem autoridade ou ousadia sobre a tempestade do qual você consegue passar. Então, a tempestade que nós estamos vivendo, o medo que nós estamos vivendo é qual? É o Covid. Talvez é um desespero, talvez você não esteja com medo do Covid, mas talvez dentro de você esteja com outro tipo de medo, né? Algumas pessoas falaram para mim: nossa, Nete, eu tô com medo de Jesus voltar agora e eu ficar. Não, isso tudo é um alerta de Jesus, né? E o medo, eu encaro o medo como? Eu creio que você também, né, Cleusa, encara o medo. O medo, ele tem que nos levar até Jesus, porque Ele que sabe todas as coisas, tudo está no controle dele. Porque olha só o que fala no versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Mas olha só, e portanto Jesus estendendo a mão, Jesus, ele está estendendo a mão para nós, para o medo, para a circunstância, para aquilo que talvez só você saiba, talvez para sua firma, para sua empresa você deve estar com medo também. Eu não sei qual que é o medo, né? Mas no momento a nação, o mundo passa por um medo, e talvez você está com um medo pessoal também, sabe? E Jesus, ele está pronto a estender a mão e falar assim: vem, e vem que eu estou aqui para te direcionar. Sabe, o Senhor, ele quer nos direcionar. O Senhor, ele sempre vai trabalhar em cima das nossas escolhas. O Senhor, ele sempre vai trabalhar naquilo. Ou ele vai trabalhar no medo. O medo, ele tem que te levar até Jesus. O medo, ele não pode te afastar. Ele nunca pode te afastar. O medo, ele tem que fazer você avançar em oração, avançar em adoração, avançar na leitura bíblica. Por quê? Porque é nisso aí que você vai entender o propósito de Deus. E eu entendo isso também, tudo isso que está acontecendo, medo, para que as pessoas venham abrir os olhos e entender a vontade de Deus, a vontade que é boa, perfeita e agradável. E como que o medo pode sair? Eu escolhendo ouvir a voz do Espírito, eu olhando para Jesus, não olhando para a circunstância que vai me amedrontar, eu fazendo a minha oração, eu me consagrando, eu elevando os meus olhos para o Senhor. Entende? Então, a oração, ela tira o medo de você. A oração vai fazer você entender aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, vai fazer entender tudo isso que está acontecendo. A oração, ela é eficaz. A oração nos leva para perto de Deus, né, Cleusa? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o medo, ele não deixa de ser um cuidado, um alerta, um chamar a atenção. Talvez Deus é permissivo, às vezes Deus permitiu isso justamente para isso. Na correria do dia a dia, às vezes a gente não presta atenção nessa mensagem de Deus, e talvez Deus teve que parar a sociedade para isso. Então, no medo, como a Nete falou, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente se prostra, a gente para e a gente fica com medo e não olha para nada, ou a gente faz igual Pedro fez, olhou para Jesus. Quando ele começou a afundar, ele pediu socorro, né? E isso é oração, né? Como a Nete já falou, é um momento de busca da palavra. Estamos aí com bastante tempo, né? Então agora não tem desculpa. Vamos orar, vamos buscar, vamos refletir, que eu acho que é isso que Deus quer da gente nesse momento. Amém, com certeza. A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, hoje, por mais que nós temos a televisão fala, na hora que eu estava vindo para cá, eu estava vendo o repórter, ele falou assim que já passa 52 mil mortos. É muita coisa. É quase a cidade de Campo Belo, né? É, quase a cidade de Campo Belo. A gente parar para analisar. E eu entendo isso, Cleusa, você que também está aí, nós entendemos isso como um alerta de Deus para as nossas vidas, né? Deus, ele tem o poder para parar, assim como ele parou, né? Ele parou o vento, ele parou aquela tempestade. O vento, a tempestade obedecem ele, obedece. Então, ele dá uma palavra dele para isso tudo parar, acabou. Ele dá uma palavra para que nós possamos avançar, acabou, porque tudo está no controle da mão dele, tudo, sabe? A nossa vida, ela é feita de escolhas. Então, olha só, em Atos 12,
quando Pedro, depois você dá uma olhada lá, quando Pedro foi preso, a igreja estava orando. A igreja estava orando para ele poder sair. Só que Pedro, ele não conseguiria sair daquele lugar, da prisão. Aí o que Deus fez? Mandou o anjo passou Pedro por onde ele não poderia passar sozinho, né? Mas chegou a um determinado lugar que o anjo deixou Pedro sozinho. Por quê? Porque Pedro já conseguiria fazer sozinho aquilo que ele tinha que fazer. Ou seja, ele tinha uma escolha: ou ele ia para um lugar certo, ou ele ia voltar para o mesmo lugar. Ele entendeu qual era o propósito de Deus. Então ele foi onde o povo estava reunido. Depois vocês leem lá. Ele foi para onde o povo da igreja estava reunido. Era o local que ele teria que ir. Então a nossa vida é feita de escolhas. Hoje o Senhor está te chamando. Talvez você está com medo porque você está longe de Jesus, né? Então hoje o Senhor está te chamando para poder você se achegar a Ele e lançar esse medo fora, né? Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos, né? Mas o medo, é bom ter um pouco de medo também, criança, porque o medo é um sinal. Medo é um sinal que nós não temos o controle na nossa mão, que o controle está sobre Ele. Então nesse momento que você reflita, sabe, o medo, ele faz parte sim, mas o medo, ele nos leva para perto do Senhor. O medo, ele nos leva, e tudo está no controle, tudo vai passar. Sabe, eu costumo falar que, hoje eu conversando com o pastor Natanael, eu falei assim, mediante isso tudo, com medo, mas o meu coração está em paz, porque eu vejo que é um sinal de Jesus, Deus. Eu vejo que é um sinal para ele poder o quê? Fazer o que ele tem que fazer para ele poder voltar, né? Então nós temos que nos achegar a Ele, sabe? Então deixa esse medo de lado. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Nós não temos que olhar para o medo, porque o medo vai nos paralisar. Nós temos que olhar para o Consumador, que é Jesus. Nós temos que olhar para Ele, que o controle está na mão dele. Nós deixamos essa meditação, essa reflexão para você. Então amanhã nós vamos estar aqui de novo, não nós, mas outra pessoa às 21 horas. Nós queremos orar com você, amém? Orar pela nação, orar para que o Senhor venha fazer a vontade dEle, amém? Você pode fechar seus olhos onde você também está agora. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer porque nós sabemos, independente da tempestade, independente do vendaval, nós sabemos que o Senhor está no controle. Deus, toma Campo Belo nas tuas mãos. Deus, toma cada, Pai, empresa nas tuas mãos, cada comércio. Deus, nós sabemos que tudo, o Senhor tem um propósito e que esse medo, talvez essa circunstância, esse desespero, Pai, que o mundo tem vivido, que nós temos vivido, nós sabemos que basta uma palavra do Senhor para que tudo passe, mas que isso tudo possa, Pai, ensinar a nós para que nós possamos nos achegar mediante o Senhor, nos achegar mais para perto do Senhor. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos por todas as nações nesse momento, Pai, e que o Senhor venha estender as suas mãos e que a palavra do Senhor venha continuar se cumprindo em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até mais. Logo, logo nós vamos estar reunidos, né, com o pastor Natanael falando. Logo, logo nós estaremos aqui novamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.